Bom, muitas pessoas confundem o que é a distração comum com o transtorno de déficit de atenção, ou misto transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais transtorno de déficit de atenção, ou simplesmente somente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está relacionado aos impulsos, à impulsividade. Mas hoje nós vamos falar principalmente em relação a como você vai diferenciar o seu filho ou você mesmo da distração comum com a distração patológica, que é o que caracteriza um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? A distração comum, ela vem por situações específicas, por um exemplo. Situações em que você não dormiu bem, situações em que você está vivenciando uma separação, que você está sofrendo, vivenciando a perda de alguém, preocupações, estados anêmicos, déficits nutricionais em geral, baixa da vitamina D3, a B12 então muito baixa, o corpo todo inflamado, situações de neuroinflamação e até mesmo alguns medicamentos que são usados para determinados tratamentos e que afetam sim a atenção. Então são casos bem específicos que quando você está bem, que quando você está, no caso se você estiver estudando, se você está com material adequado, se você está respeitando a forma que você aprende, se você tem um material didático, um professor didático, se você está tendo uma conversa que é muito interessante para você, se você está vendo filmes, você consegue manter a tua atenção ali, relacionado a quando eu falo atenção sustentada ou a atenção seletiva, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Kátia Horta, eu sou psicopedagoga especializada em transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Desenvolvi um método que chama-se método MED, é um método de gamificação dinâmico que ajuda quem tem dificuldades de concentração e de aprendizagem, tá? Mas vamos voltar aqui. E agora, Kátia? Se você estivesse conversando com alguém para detectar se ele tem transtorno de déficit de atenção, quais seriam os indícios para você? Primeira coisa é que isso começa desde a primeira infância. Geralmente quem tem déficit de atenção tem muita dificuldade para escrever, para aprender, porque você imagina, se você... Vamos falar sobre 2 neurotransmissores para a gente chegar aqui. Então, nós temos a norepinefrina, que é a parte aqui que inibe as situações motoras, que é aquilo que faz com que você fique paradinho para estar prestando atenção daquilo. Ele ativa ali, ou vice-versa, a dopamina ativa aqui, para que você consiga ficar no estado de atenção. Então, o transtorno de neurodesenvolvimento, ele afeta essas 2 situações, aqui e aqui, para ser exato, ou aqui e aqui. Não dá para ter mais exatidão, mas já sabe-se que é por causa disso, tá bom? Então, você vê bem. É uma criança distraída, uma criança que demorou para escrever ou que escreveu muito errado durante muito tempo, que às vezes as pessoas até confundem com a dislexia. É uma criança avoada, é uma criança que derruba muitas coisas, é uma criança que tem dificuldade de... Aqui não tô nem falando da hiperatividade, tá bom? Tô falando em relação mesmo ao transtorno de déficit de atenção. Ela não consegue ficar parada, ou ela tá batendo a caneta, ou ela tá balançando a perninha, ou ela tá olhando assim pro além, ou qualquer coisinha que acontece em volta ela tá olhando, ou ela tá pegando um clipezinho, ou ela tá mordendo a caneta, mais ou menos isso que acontece, né? Esquece as coisinhas, esquece o caderninho, vive esquecidinha que só vendo, esquece tudo, tem muita dificuldade, até mesmo para prestar atenção em coisas que em determinados momentos parece interessante. Não está relacionada a déficit nutricional. Uma criança que até que dorme bem, muitas vezes dorme muito quando tem o déficit de atenção. Não necessariamente que isso seja que feche bem um diagnóstico, tá? Mas é uma das situações que a gente olha, sim. Você vê que o histórico escolar dela é uma coisa preocupante, e muitas vezes se confunde com timidez. Principalmente as meninas, o diagnóstico é mais difícil porque se entende que a menina é mais quietinha, que a menina é mais comportada e pode confundir bastante pessoas que não tiveram um olhar no contexto geral, dificuldade para aprender. Você vê bem,
dificuldade para aprender matemática, ela não tem só dificuldade numa matéria ou outra, ela não é desatenta só no ambiente, ela é desatenta em todos os ambientes, tá? E conforme vai crescendo, vai ficando muito mais difícil de diagnosticar o adulto. Por quê? Porque quando o adulto procura um consultório, um determinado profissional, para ser diagnosticado, a primeira coisa que o profissional vai ter que entender o que é que ele está vivenciando naquele momento. Está dormindo bem, está passando por situações difíceis, dívida, desemprego, como que era o histórico escolar, se demorou muito para se formar, se não conseguia chegar até o final. Eu, por exemplo, eu fiz até a 8ª série, parei totalmente, eu fui voltar a estudar com 28 anos, quando estava na idade de faculdade, eu passei por diversas faculdades e não conseguia finalizar nada, tá bom? Aqui, não finalizar nada, toma-se cuidado em relação à indisciplina, porque também não pode ser o seu ponto de partida, né? Então, aqui você já pode olhar lá no meu histórico que eu não conseguia ficar paradinha na sala de aula. Os professores, para conseguir que eu ficasse atento, eles mandavam ficar copiando matéria na lousa. Eles pediam para que eu ficasse fazendo os servicinhos deles só para dar paz na sala de aula. Não conseguia ficar parado, eu era muito desatenta, vivia no mundo maravilhoso de Bob, as minhas notas eram de medianas para baixo, a criançada às vezes brincava, eu ficava isolada, escondida, as pessoas até esqueciam de mim, eu acho que eu era quase uma entidade praticamente, entende? São questões que vão gerando prejuízos muito complicados para a vida, entende? Então, por exemplo, muita multa. Olha só, uma coisa que pode te ajudar aqui a perceber situações específicas, só para a gente resumir mesmo. Então, para tomar cuidado sobre a distração comum e o transtorno de neurodesenvolvimento, são por situações específicas. A primeira coisa que o profissional tem que ir descartando situações. Ao identificar que você está distraído por determinadas situações, ele tem que ser muito cuidadoso antes de trazer esse diagnóstico. Cuidadoso em saber sobre o seu histórico escolar, cuidadoso em procurar conversar ou pedir para que você fale com algum familiar que te acompanhou. Quais foram os prejuízos que isso acarretou na tua vida? Porque esses prejuízos tem que ter. Cheguei na fase adulta e consegui melhorar isso me adequando. Sim, porque dá para adequar, né? Eu não consigo tomar os psicoestimulantes e fiquei sabendo, inclusive, que está chegando no Brasil um medicamento voltado para essas situações que não é um psicoestimulante. Depois eu vou procurar investigar um pouco melhor e trago aqui para vocês, o que pode ser que para mim seja o ideal, mas eu criei algumas adaptações para conseguir manter a minha atenção. Mais ou menos assim que acontece. Então nós temos neurônios que se comunicam, né, através de sinapses, temos a fenda sináptica, aonde tem as dopaminas, né? Então, a dopamina, por isso que muitas vezes na escola, né, é de 45 a 50 minutos, tem a troca dos professores, você tem uns 5 minutos ali até a troca do professor, que é o suficiente para quando essa bateria zera, para que ela volte ao estado normal. Já para quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não vai funcionar. Porque há um déficit nisso. Por isso que o psicoestimulante, ele trabalha realmente nesses estímulos de dopamina. Só que para mim, que tenho essa dificuldade na parte que inibe as situações motoras, mesmo quando eu tomava o psicoestimulante, eu ficava muito agitada e ao invés de equilibrar a minha norepinefrina, pelo contrário, então, ajudava na atenção, sim, por um determinado tempo, mas não conseguia inibir as minhas questões motoras, eu continuava nessa agitação que me levava às crises de ansiedade, pelo fato de eu também ter como comorbidade o transtorno de ansiedade generalizada. Então, para que você não se confunda em relação ao seu filho, em relação a você, é isso. Quando você tem que saber se é uma distração comum, são em situações específicas. Então você vai olhar, mas e a criança, como que eu vou olhar? Por um exemplo, a criança que vem num lar
que os pais vivem em crise, que os pais são estressados, que tem problemas com os irmãos, que sofre bullying. Então até isso tem que se descobrir, porque a distração da criança pode estar relacionado a estresse e ansiedade relacionado ao que ela está vivenciando na escola, entende? Dificuldades de gostar do professor, dificuldade de gostar de alguma atividade, de se adequar em determinadas escolas, para vocês verem que as coisas não são tão simples assim. Porque até isso tem que ser analisado. Por quê? Porque se for mal diagnosticado e entrar com psicoestimulante, não entender de fato o que está acontecendo com você em relação a essa distração comum, ou essas situações que de certo modo, mesmo assim, te trazem prejuízo, afetando o seu sono, aqui eu estou falando da primeira opção, distração comum, vai impedir que tenha um tratamento adequado que vá te ajudar. Uma criança que cresceu com diversos traumas, uma criança que foi abusada, uma criança que veio de uma família totalmente disfuncional e desestruturada, que poderia simplesmente estar tratando especificamente com um bom terapeuta, né? Já o transtorno de neurodesenvolvimento, independente daquilo que você lida com as questões emocionais, ele é um carinha, uma menina que tá bem. Ele tem todas as dificuldades das atuais circunstâncias, obviamente, mas você vai perceber que estando estressado ou não estressado, que estando bem ou não bem, a vida tá fluindo legal. Ele quer muito, vamos supor, passar no concurso público, um professor é didático, mas ainda assim ele tem dificuldade, ele tá bem, de modo geral, tá bem de saúde, claro. Obviamente que eu estou colocando em dois contextos, pode olhar ali aquela parte que ele não está bem, voltar lá para o histórico escolar, ver na primeira infância, ver a criança pequenininha na fase de quando era bebê, ver o contexto escolar, tanto da primeira infância até a universidade, ver as relações dele em volta, ver todos os prejuízos graves que ocorreram por causa do transtorno de neurodesenvolvimento. Quais foram os prejuízos da sua vida, Kátia? Eu demorei muito para me formar, eu demorei muito para escrever bem, para aprender, e até hoje eu tenho as minhas dificuldades. Eu tive dificuldade de manter meus relacionamentos, eu tive uma predisposição a diversos tipos de vícios, porque até nisso a gente tem essas predisposições. Eu, de fato, e às vezes vocês confundem com hiperatividade, aquela criança que corre para cima e para baixo, que fica derrubando as coisas, que não dá paz. Tem criança que é mal educada mesmo, tá bom? Não vamos confundir, tá? Quando a gente fala dessa agitação, não está relacionado a não parar quieto e ser mal educado e fazer um monte de coisas. E calma, pode ser essa situação, mas no geral é isso, tá sentado aqui, ó, que é o que eu faço. Eu tenho dificuldade quando eu estou gravando pra vocês, geralmente eu tô batendo aqui, geralmente eu tô fazendo alguma coisa aqui, às vezes vocês não veem, mas eu tô batendo o meu pé, entende? Eu não consigo de fato ficar parado. Meu marido reclama muito que até pra dormir eu me mexo demais. Eu tenho muita dificuldade, aí eu viro, aí eu arrumo o travesseiro, aí não sei o que, aí depois não sei o que lá, aí eu levanto. É uma coisa de louco. E o prejuízo que traz disso é quando eu afeto até mesmo o sono dele, né? Porque eu tenho diversas dificuldades até para manter o meu soninho constante. Tá bom? Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para você entender a diferença da distração comum até o transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Combinado? Se deu para entender melhor, vou gostar muito de ouvir a sua opinião aqui e compartilhe com as pessoas que você ama para que essa informação chegue até eles, já que em diversos canais eu não vi ninguém explicando de modo um pouquinho mais detalhado essa situação que é extremamente importante e que pode levar a um diagnóstico errado. E aquilo que precisa ser tratado acaba não sendo tratado, e aí eu vejo muitos de vocês passando muito mal com uma medicação que, se é TDAH, de fato vai fazer bem, basta um ajuste ou outro. Se não é, aquilo que é o verdadeiro buraco vai passar despercebido e te afundar realmente ali no fundo do poço, tá? Piorando muito mais a situação. Beijão, fique bem, espero ter te ajudado mesmo.